Alô! Alô, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje nós vamos falar sobre um livro que... Como é que eu posso explicar? Ele primeiro bagunça sua cabeça para depois te reorganizar. Então a gente vai falar sobre Neuromancer, exclusivamente do primeiro livro, tá? Porque são 3. Mas vamos falar exclusivamente do primeiro hoje. Vamos falar sobre curiosidades dele, um pouquinho sobre o autor, mas bem de leve, porque é muito assunto. Aí nós vamos falar sobre o que esse livro gerou, quais outras obras saíram ou tiveram inspiração nele, né? Vai ter spoiler, eu não cheguei nem no capítulo 3. Aí que tá, Edaros. Dessa vez o Clube do Livro não tem nenhum spoiler. Acredita? Eu vou conseguir fazer um Clube do Livro, tipo assim, de 3 horas, sem spoiler. Foi difícil, mas vai dar certo. Tipo assim, ó, todas as informações das histórias que eu vou contar e tal, é assim, ó, ou tem na sinopse, ou tem nas primeiras páginas, tipo assim, mas acho que todas as que eu tô usando aqui, realmente é só da sinopse. Porque eu tentei pegar, assim, o máximo de meio que por fora, sabe? O que é difícil, porque às vezes o foco do que eu quero falar é sobre um spoiler. Então, tipo, às vezes é inevitável, né? Eu tenho que falar desse spoiler pra poder falar o que eu tô querendo saber dele, né? Então, em um futuro não muito distante, conhecemos cidades japonesas um pouco diferentes, mas não tão impossíveis. Seguindo a forma de grande inovador tecnológico, o povo japonês construiu bairros inteiros voltados para implantes cibernéticos, hackers, robôs simples, até os quase independentes. E isso se expandiu de tal forma que logo todo o país passou a viver no mesmo estilo. E com o avanço dos anos, mais e mais países se viam envoltos em novas tecnologias, totalmente imersos nesse novo estilo de vida. E é aí que conhecemos Casey, um cowboy, como são conhecidos os hackers daquele universo. E ele costumava ser um dos melhores cowboys da área, mas ele cometeu um deslize. Tentou roubar seus antigos patrões. Ele foi descoberto e pagou um preço caríssimo. Seu corpo foi tão danificado que ele nunca mais poderia se conectar à Matrix, uma espécie de realidade virtual super avançada. Basicamente, ela funciona como um universo alternativo. Eu não digo que a Matrix é simplesmente uma realidade virtual, porque a gente consegue saber a diferença entre uma realidade virtual e a vida real. Só que, nesse caso, elas são tão parecidas que funciona mais como um universo paralelo. Ok, e nessa Matrix, as informações vão fluindo como rios e as possibilidades são infinitas. Então, realmente, ela funciona como uma nova realidade, né? Um paralelo aí da nossa realidade. Desesperado por uma cura para sua condição, Casey passa anos em Shiba City, procurando clínicas e doutores clandestinos, mas nada pode ajudá-lo. Então conhecemos Molly, uma mulher que parece ser uma espécie de assassina de recompensa, mas não exatamente. Aí a trama começa de verdade. Ela conta para Casey que sabe o que ele está procurando e que o seu empregador tem uma proposta. A partir do surgimento da Molly, digamos assim, nós vemos que a trama principal vai se desenrolando, mas antes dela aparecer, nós conhecemos um pouco do cotidiano do Casey, um pouco sobre a própria vila, né, a própria região onde ele mora. E é muito interessante por causa que a gente mergulha de cabeça na história. Não tem um manual, não tem uma introdução de tipo assim, ó, vou te explicar como é que funciona esse mundo pra você não se perder. Não, é simplesmente você acorda e você já está de cara com um mundo completamente novo. Tem dias que a gravidade está diferente, é verdade. E daí pra frente as coisas vão ficando mais interessantes. A gente, né, adentra nesse mundo cyberpunk de vez. E sim, gente, eu vou dizer pra vocês. Eu tive bastante dificuldade de me ambientar no início da leitura. Tipo assim, eu achei até que eu não fosse gostar do livro. Pra vocês terem noção. Porque eu tive tanta dificuldade pra entender o que estava acontecendo, a linguagem e tal, que eu pensei, putz, será que eu não vou gostar desse livro? Será que eu não vou conseguir me conectar? Tipo, era realmente uma dúvida que eu tava tendo. Só que, claro, eu continuei tentando, eu continuei assim, ó, vamos lá, não, vou ler, vou tentar entender o que tá acontecendo. Porque realmente é uma mudança muito brusca da nossa realidade pra próxima, sabe? Como é que eu posso dizer? Você mergulha tanto nesse universo cyberpunk
desde o início que você acaba percebendo todos os detalhes ao mesmo tempo. E por isso que é muito fácil ficar perdido nessa leitura. Muito, 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 muito. Tanto que assim, ó, até pessoas, tipo assim, até pessoas que eu via falando que já tinham lido outros do gênero, outros livros do Cyberpunk, continuaram tendo dificuldade com o Neuromancer. Aí vocês imaginam a primeira vez que ele foi lançado, lá em 84, quando as pessoas não faziam a menor ideia do que estava acontecendo, tinha pouquíssima obra sobre, e nenhuma era tão profunda assim. Então vocês imaginam quão loucura foi tentar entender esse livro. Essa edição que eu tenho aqui, ela é de 2016, da editora Aleph. Eu acho ela lindíssima, mas... E as artes de capa e de verso são bem detalhadas. Na frente, a gente tem essa representação do Casey, todo plugado com esses eletrodos que eles usam para entrar na Matrix. Ele tá todo plugadinho, olha ali. E com esse famoso cigarro na boca. Gente, esse cigarro ele não larga... Assim, ele não larga o cigarro em momento nenhum, pra nada durante o livro. Ele e todo quase todos os personagens, mas ele especificamente. Aí no verso, deixa eu ver se eu consigo mostrar o verso pra vocês, sem balançar muito aqui que tá balançante o negócio. No verso, a gente tem uma representação da Molly. Então a leitura é difícil. Eu achei a leitura difícil porque a linguagem é difícil. E não tipo assim, ó, de palavras difíceis, nada. Mas a organização do pensamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas adentrar nesse mundo assim de cabeça foi difícil. Eu achei bem complicado de me achar durante o livro, sabe? Aí essa aqui é a Molly. E esse aqui é a famosa primeira frase do livro, que é usada como referência até em quase qualquer filme que você pega sobre o gênero. Em algum momento que alguém fala essa frase ou que aparece no início. É muito, 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 muito comum. Aí aqui tá a Molly, com a sua calça, sua jaqueta de couro estilizadas. Os olhos modificados, ó, dá pra ver ali que ele implantou meio que parece lentes de óculos, né? E essas... E também, daí também, ó, dá pra ver as icônicas unhas com lâminas. Ela fica famosa por causa dessas unhas. Ela chega a ganhar apelidos, né, dentro do mundo dos assassinos ali, dos bodyguard, como eles chamam. E eu achei muito, muito, muito linda. E essa é a versão de 2016. Tem uma outra que saiu, que era a versão de 30 anos, se não me engano, que veio numa caixinha... Tipo assim, ela vem numa caixa que é dura, assim. Aí você tira o livro, e o livro, ele é todo... Como é que eu posso dizer? Ele nem lombada tem. A capa, tipo, é super simples. Parece que o livro foi mal feito nessa edição de 30 anos. Mas na verdade não. Por quê? Ele vem nessa caixa linda escrito Neuromancer. Aí quando você tira da caixa... Você vê que o livro não tem nem lombada. Depois eu vou tentar achar uma foto pra mostrar pra vocês. O livro é basicamente isso aqui. Essa parte do livro aqui, lateral, ela é costurada, colada. E tu olha assim, parece que o livro foi tirado de uma gaveta e costurado e publicado. Só que isso é de propósito, porque no livro a palavra escrita, ela perdeu completamente, tipo, nesse universo, né? Ela perdeu completamente a importância. Tanto que quem tem livros é basicamente considerado um idiota. Por quê? Porque tem tudo que é coisa vem da internet, vem sintético. E na verdade... Até a leitura já não é tão... Tanto em papel quanto em computador, a leitura já não é tão agraciada, sabe? Porque é tudo gravado. É muito mais fácil eu pegar, digamos, e fazer uma gravação de voz e mandar para alguém, um arquivo de áudio e coisa e tal, e isso é muito utilizado. A leitura em si, e principalmente as palavras escritas e publicadas, assim, elas não têm valor nenhum mais em Neuromancer, nesse universo. E é uma coisa de se pensar, né? Tipo assim, será que a gente tá arrumando isso? Será que a chegada da informação tá tão, mas tão fácil que vai chegar um ponto que a gente vai pegar simplesmente o canal mais fácil de conseguir chegar na informação, que na verdade é o áudio? Será que o resto vai ficar pra trás? É aquela lição branco e rosa? Eu acho que sim.
É a edição branca, exatamente. A caixa é branca e tem umas coisas. A caixa é muito linda. Aí tu tira o livro parece que foi feito assim, de qualquer jeito. É muito legal. Vai ser emote e áudio. Vai ser emote e áudio. Basicamente o WhatsApp da nossa geração, né? Neuromancer é conhecido como a raiz do gênero cyberpunk. Ele é responsável pela consolidação definitiva dos mundos cibernéticos e futuristas dentro da mente dos jovens e dos entusiastas da ficção científica. O livro foi escrito por William Gibson e publicado a primeira vez em 1984. Foi durante bem a onda cibernética que estava acontecendo. A literatura sobre mundos futuristas e tecnologia estava no seu auge já, né? E essa aqui, ó, é a primeira capa original dele, olha só. Essa aqui que tá aparecendo para vocês agora é a primeira edição lá de 84. Toda preta com uma espécie de rede atrás ali, provavelmente representando as conexões. E na frente, esse rosto com formato humano, mas feito com partes robóticas e com uns ligamentos meio surreais. Eu achei bem legal também, mas antigamente eles tinham a mania de colocar uns comentários sobre o livro nas capas, principalmente se fosse a opinião de alguém famoso, para tentar vender mais o livro, né, gente? Repare que é bem comum vocês pegarem um livro de 1970 ou 80 e ter esses mini textinhos na frente. Aí, graças a Deus, hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, né? Vocês podem ver ali em cima é o comentário de uma pessoa, né? Até, por exemplo, o livro do Mind Hunter, lembra que eu comentei com você sobre isso também? A primeira capa tinha foto do cara atrás, muito, tipo, away, assim, e vários comentários, várias palavras jogadas, assim, muita informação. E hoje em dia, vocês podem ver, olha só a diferença. Outros estilos, né? Aí daqui a uns 20 anos vai ser outro estilo completamente diferente. Nós vamos ver o que vai estar na moda. Provavelmente vai ter nem capa. Eu acho que, tipo assim, ó, vai vir preto o livro, ou branco. E daí você vai ter que abrir pra descobrir o que é. Daqui a pouco vai ser isso, que estão tirando outras informações, né? Mas eu particularmente prefiro as novas versões também. Esse livro aqui ele faz parte da trilogia Sprawl, que é uma referência a uma das áreas da trama. Primeiro veio o Neuromancer, depois Conte Zero em 1986 e por fim o Mona Lisa Overdrive em 1988. Como eu não li os outros ainda, a gente vai seguir o padrão do Clube do Livro de focar mais no primeiro, né? Aí, conforme a leitura for fluindo, quando eu ler os próximos, se vocês acharem que vale a pena, a gente faz mais uma continuação, né? Mas hoje nós vamos focar nesse clássico. E parece que o próximo, ele não tem nada, parece que ele não vai seguir exatamente os eventos do primeiro. O próximo são alguns anos depois e eu acho que nem segue a mesma história com os mesmos personagens, sabe? Basicamente o que eles fazem nesse livro é que vai ditar o que vai acontecer com uma parte da sociedade no futuro. Então, o próximo livro, ele foca mais nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é cyberpunk e como que isso se encaixa nesse livro, só pra gente poder se situar um pouquinho melhor. Eu tô falando o tempo todo, cyberpunk, mas o que é isso, né, gente? Cyberpunk é uma categoria dentro da ficção científica. Isso originou a partir da década de 80 e vem se expandindo até então. Entre os primeiros a utilizar esse termo está Bruce Bethke, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, autor do conto chamado Cyberpunk, dentro da coletânea Incríveis Histórias da Ficção Científica, publicada em 1983. Um dos lemas deste universo é High Tech Low Life, que quer dizer alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Veremos muitos avanços na cibernética e, em contrapartida, a qualidade de vida das pessoas será menor. A autossuficiência e até a liberdade pessoal estarão em risco. Isso porque você pode escolher não aderir tanto às novas tecnologias, mas quanto mais distante dela você estiver, mais sua vida será marginalizada e se tornará uma luta pela sobrevivência. Ai, Laís, mas ninguém precisa escolher aderir à tecnologia. Beleza, não precisa, não é obrigado. Ninguém vai na sua casa e te obriga, né, a aderir à tecnologia. Mas quanto mais distante você tá dela, mais difícil a sua vida vai se tornando. Até que chega um ponto que você se obriga a ter pelo menos um nível de tecnologia na sua vida, né?
A cybercultura é uma subcultura focada em moda futurista, modificações, música psicodélica ou punk rock e eletrônica. Dentro de Neuromancer, os cyberpunks são considerados pichadores virtuais, um tipo de protestante contra a ordem natural daquele local, mesmo ela já sendo bem controversa. O cyberpunk é o lado distópico da ficção científica. Se nós conhecemos o mundo utópico muito bem instituído em Star Trek, por exemplo, no mundo distópico da cibernética, nós teremos todos os problemas graves que envolvem a rápida evolução da tecnologia, onde a humanidade não conseguiu acompanhar os avanços e passou a ter a vida marginalizada e segregada, incentivando assim o uso de drogas, álcool, modificações corporais exageradas, crimes para sobreviver. E um grande exemplo disso, gente, do que pode dar errado se a tecnologia evolui muito rápido, é aquele filme Blade Runner, né? O Blade Runner, ele veio até antes do Neuromancer. Ele veio antes da primeira publicação de Neuromancer, e ali a gente já viu como que era caótica e sem sentido a vida daquelas pessoas. Elas não tinham função, basicamente. Aquela sociedade do filme, ela virou nihilista ao extremo. Eles estavam deixando de lado qualquer tipo de limite, regra social, e sempre com aquela desculpa de que era para alcançar uma liberdade pessoal. Mas eles se extrapolaram tanto que nada mais fazia sentido. As pessoas viviam sem objetivo, sem profundidade, só pareciam existir e não viver de verdade, né? Quando tudo é muito fácil, muito entregue assim, na mão, a pessoa não tem mais o porquê fazer nada, né? Eu dei ali exemplo do Star Trek, né? Por quê? Porque o Star Trek é basicamente um cyberpunk que deu certo. Só que, claro, ele não é cyberpunk, porque se ele deu certo, ele não é desse gênero mais, entende? E o Star Trek, ele é uma grandes civilizações que já viajam para outros planetas, que têm problemas, mas eles vivem, de certa maneira, de forma mais ok com a tecnologia, e não é uma coisa tão degradante quanto no universo cyberpunk. Porque essa é a diferença. Por exemplo, provavelmente ali no universo de Star Trek teve evolução da tecnologia, mas ela não foi deixando outras áreas para trás, como a questão social, questão até artística, enfim, nada foi deixado para trás. Outro exemplo que podemos citar, mas para comparar as diferenças, é o livro 1984 do George Orwell. Ele é classificado como ficção política, dentro da ficção científica. Porque ao contrário de Neuromancer, onde as grandes corporações controlam todas as decisões, no livro 1984, o Estado ainda é o que contém o controle e o poder. Na ficção política, podemos ter elementos tecnológicos e distópicos, mas o foco de toda a discussão são os poderes políticos e como isso reflete na sociedade. Quando as grandes empresas, principalmente cibernéticas, passam a exercer a função de Estado, passamos para cyberpunk, já que o cyber começa a ditar o curso da humanidade, às vezes em escala global. E eu acho que uma das grandes diferenças entre você ter o controle nas mãos, tipo assim, uma das grandes diferenças desses dois gêneros é você ter o controle nas mãos de empresas ou na mão do Estado. Porque quando é do Estado, ele é autoritário, é manipulador, e a gente tende a se sentir oprimido, mas em conjunto. Tipo, a nossa ideologia social é o maior alvo, sabe? Quando são as empresas que controlam, a tecnologia e o capital, né, que eles que controlam, soa como algo mais pessoal. Porque existe aquele problema mais íntimo em cada pessoa, até porque a imposição é diferente. Como eu disse antes, ninguém vai invadir a sua casa e te obrigar a ter uma modificação corporal, por exemplo. Mas se você não fizer aquilo, você não vai conseguir se conectar com mais nada ao seu redor. Você vai se excluir, entendeu? Então é meio que aquela escolha velada, que na verdade não foi você que escolheu.
E quando o Estado impõe, a decisão não é sua. E quando a evolução cyber impõe, é como uma decisão sua, mas que você foi obrigado a fazer. Então tem essa diferença, né? A forma como nos tornamos dependentes da tecnologia nesse universo é surpreendente. Não apenas como estamos acostumados a lidar na nossa realidade. Aqui nos apresenta um mundo onde o cyberespaço é considerado parte do todo e não algo separado que você pode escolher lidar ou não. Vamos comparar. Hoje nós somos dependentes da tecnologia para quase tudo. Mas ela não funciona, a tecnologia ela não funciona sem uma pessoa para guiar ela. Para produzir, para programar, para fiscalizar, para consertar. A nossa robótica é ainda mais dependente da gente do que somos dela. Por mais que tudo em escala tenha que ser feito através da internet, essa rede não será alimentada se todos nós nos desconectarmos. E ainda existem empregos manuais e outras atividades que não precisam da conexão imediata. Só que em Neuromancer existe uma total imersão na rede. Todos os trabalhos que vemos que não estão diretamente conectados à tecnologia são, de certa forma, deprimente ou uma subcategoria de emprego, uma marginalidade da classe trabalhadora. Todas as boas oportunidades e bons estilos de vida são daqueles que estão mais e mais inseridos nos cyberespaços. Então você pode realmente ter um emprego que não requer quase nada de tecnologia, só que você vai ter um subemprego. Um subsalário e uma subvida. Por isso que a gente volta para aquele termo lá, o high-tech, low-life. Alta tecnologia ou, né, baixa qualidade de vida. E todas essas coisas que a gente está falando sobre a tecnologia ficar substituindo a mão de obra humana e tal, eu acho que tudo isso, eu já vejo isso tudo como um futuro muito possível pra gente. Porque cada vez mais os trabalhos manuais eles estão sumindo. Os trabalhos mais bem pagos, né, os salários mais bem pagos já são para aqueles que ocupam cargos no ramo da cibernética ou os que estão sempre lidando com a mídia, redes sociais. A galera que está se dando muito bem é aquela que, mesmo quando não trabalha com a tecnologia, ela usa essa tecnologia para publicidade, como Twitter, Instagram, YouTuber, os famosos influencers, né? Os influencers, os artistas. E as empresas que estão se adaptando à nova era são os que mais estão lucrando atualmente. Por isso que eu acho que a gente não está tão longe assim de um futuro tecnológico. A sociedade, ela é mais uma cybersociedade. Tanto que quando o Casey se vê impossibilitado de se conectar novamente, ele entra em desespero para procurar ajuda. E depois de anos mergulhado em uma série de ele mergulha em uma série de pequenos delitos para sobreviver. Vivendo à margem da sociedade, se metendo com organizações criminosas e sempre dando golpes para comprar comida e mais uma leva de drogas. O Casey, aqui em Neuromancer, ele nos mostra que essa dependência sempre pesa para alguma classe social, principalmente para aqueles que por algum motivo não conseguiram se inserir direito nas atualizações do mundo, né? O Casey, ele era um cowboy do cyberespaço, um hacker da Matrix. Então é ainda mais difícil para ele, porque ele era um profissional totalmente envolvido naquele mundo. Então não é que ele estava com problema de se adaptar, ele tinha se adaptado perfeitamente, só que ele foi retirado daquele local. Então você imagina, daí sim que ele se afundou nas drogas. E ele usava drogas cada vez mais pesadas, tudo para poder apagar essa frustração, essa infelicidade dele. E é muito engraçado porque quanto mais danificada a sociedade, mais ela vai tentar se introduzir em prazeres momentâneos. Tipo, cartéis de drogas estão muito fortes. Tipo assim, ou pra você ser rico nesse mundo, ou você tá ligado com a cibernética, ou você tá ligado com drogas e armamento, ou com prostituição. Porque é onde o foco da humanidade vai ir. Porque a galera que tá na cibernética tá vivendo bem. A galera que não tá vai pra qualquer outra área. E principalmente vai recorrer muito a esses prazeres fáceis que vão destruindo a própria cabeça da pessoa, né? A própria cabeça e o próprio corpo. O uso de drogas é muito recorrente na história.
Com toda aquela cultura de modificações e cada vez menos incentivo à vida natural, muitas pessoas consomem drogas abertamente e até passam a existir drogas sintéticas especiais para aqueles que tiveram alguma modificação neural, muscular, etc. O Casey vira dependente químico e todos ao seu redor que levam uma vida parecida com a dele também parecem depender de alguma coisa, seja bebida alcoólica, fumo, drogas mais leves, né? E o Casey pega pesado, gente. O Casey cada vez pega mais pesado na história. Todos parecem precisar de uma válvula de escape daquela imersão nem sempre consensual. E não se engane, o uso aberto das drogas não é algo que somente essa classe faz. Todas as pessoas estão envolvidas nisso de alguma forma, só que por outros motivos. Os de classe mais alta usam muitas drogas pesadíssimas, geralmente com a intenção de fugir do marasmo e do tédio, já que tudo é dado de mão beijada para os que têm a tecnologia trabalhando a seu favor. Então, de um lado, temos uma classe marginalizada que se droga e entra em outros vícios para esquecer a frustração, e do outro, temos uma classe da elite que controla muita coisa e não precisa fazer quase nada. Aí acabam se drogando porque não tem expectativa, nem sonho, nem objetivo. Quando eu faço o Clube do Livro, você sabe que eu sempre pesquiso sobre dúvidas que surgiram por causa do livro. Críticas negativas e positivas, eu sempre pesquiso isso para tentar ver se isso também mexeu comigo de alguma forma ou se eu posso responder alguma dessas questões. E um assunto que se repetiu bastante, principalmente nas críticas negativas, foi sobre a linguagem do livro. E a linguagem em que os personagens usam entre si. Lembra que eu comentei que foi difícil me conectar com a história no início? Então, teve gente que teve essa dificuldade no livro inteiro e até chegou a reclamar que isso era um defeito. Só que assim, ter dificuldade ou não conseguir entender a história de um livro por causa da linguagem é bem comum. E não é falta de raciocínio, inteligência, porque isso envolve até os nossos conhecimentos e experiências pessoais, e também o quanto nós estamos indo com a mente aberta para a obra, né, para receber essa obra nova. Então, não gostar de Neuromancer porque sentiu que faltou essa conexão ou não conseguiu entender, não tem problema nenhum. Agora, falar que isso foi um defeito no livro é bem errado. Porque a língua e a linguagem de cada povo ou época contam histórias. A língua é o registro da história de um povo e a linguagem é ainda mais detalhada nesse registro, porque ela nos mostra exatamente onde uma sociedade específica estava, o que ela pensava, como agia. Um exemplo prático disso é que quando vamos aprender uma língua nova, nós acabamos tendo que aprender como aquele povo pensa e age para entender como a língua funciona. Então estudamos a língua e é possível fazer o contrário. Quando estudamos a língua, é possível fazer o contrário, entender como o povo funciona. Outro exemplo é quando vamos para outros estados e regiões do Brasil. Podemos ver como a linguagem vai variando e as palavras vão tomando novos significados. Isso de maneira alguma são erros, mas sim variações. E todas essas mudanças carregam a história daquele local, da cultura, da tradição daquelas pessoas. Então, em Neuromancer, nós temos exatamente esse exemplo de linguagem. Eles falam inglês, japonês, sueco, russo, enfim, todas as línguas que existem no mundo real, mas o jeito como organizam as palavras e os pensamentos é o único daquele universo, do universo cyberpunk que eles construíram. Então não vai ser fácil simplesmente chegar e já estar inserido. É complicado, mas não é um erro. Além do mais, gente, a gente pega essa história já no meio. A gente entra em Neuromancer já quando a parada já toda acontecendo. A personagem já tá tão inserida naquele contexto e a gente não vai ir descobrindo aos poucos junto com o Casey. Quando a personagem não sabe o que tá acontecendo, é mais fácil, porque conforme ela vai achando as respostas, explicações, a gente vai entendendo junto com ela cada vez mais de como funciona aquela outra realidade. Por isso que Neuromancer é mais complicado, porque é a história do Casey e ele não tem a preocupação de explicar ela pra ninguém. Porque ele já está conectado e ele já sabe o que está acontecendo. Por isso que fica difícil.
Aí, gente, quando eu enfim consegui me conectar com aquele mundo novo, a história soou como uma onda em marteladas pra mim. Tipo, eu não tive descanso. Não por ela ser pesada ou cansativa mentalmente ou emocionalmente, mas por dar a impressão de que eu tava surfando numa cyberlinha e que eu só ia com o fluxo. Eu só ia, e só ia. A trama vai dando voltas e sempre tem algo acontecendo. Até quando o Casey tá parado, pensando, a mente dele quase faz uma referência a uma inteligência artificial de tão, tipo assim, ó, pá, coisa acontecendo, até quando ele tá parado. E depois que eu embarquei, eu não consegui sair do fluxo até o final. Tanto que eu li super rápido o livro, porque eu demorei um tempo no início e tava lendo super devagar, porque não estava entendendo. Quando eu engrenei, gente, só foi. Só foi. E o ritmo fica muito intenso. Não porque a história tem um ritmo de tipo luta. Não, não é isso. É que você não vai descansar. Porque conforme a sua mente se adaptou àquilo ali, é até meio difícil você sair. Sabe? Você tem que preparar a sua cabeça pra ela entender o Neuromancer. E depois, quando você sai do Neuromancer, você fica pensando: que realidade é essa? Que tipo de realidade virtual é essa que eu estou vivendo? Ah, e uma coisa que eu acho que não teve na edição comemorativa dos 30 anos, nesse box que eu falei pra vocês, é o glossário. Alguém tem essa edição? Alguém pode me confirmar? Eu acho que não teve. Porque desse livro aqui, nessa versão que eu tenho, de 2016, a galera já sabia que a pessoa ia ter dificuldade, que os leitores iam ter dificuldade pra se achar na história e tal. Então essa edição ela veio com um glossário no final, com as palavras, com aquelas palavras esquisitas ou aparentemente fora do contexto. São breves explicações com significados e tal, mas não tem nada mastigadinho. É só pra dar aquela facilitada básica. Então, se alguém tá vindo aqui procurando, achando que o glossário vai ser um Wikipédia da vida, vai ser uma instrução ali, não vai ser. É só assim, ó, aquela pincelada pra você tentar se achar dentro da história. Um elemento fortíssimo da trama que faz ela ser ainda mais cyberpunk é a preocupação em retratar uma ideia, um conceito e um estilo de vida. Não necessariamente um personagem. Aqui entra aquele assunto sobre profundidade que eu tava falando com vocês. Vocês podem ver que é meio comum em histórias cybers que não foquem tanto na profundidade de personagens, ou em revelar todos os detalhes da história deles, mas sim o que eles representam e como é a forma deles verem o mundo. Em Neuromancer, nós conhecemos várias pessoas, uma mais diferente da outra, e nos são dados bem poucos detalhes sobre cada uma. Até os principais, que são Casey e Molly, só contam sobre seu passado em alguns momentos, e quase nunca dão detalhes ou completam a história. São com esses poucos fragmentos que passamos a conhecer eles, e temos que prestar muita atenção em cada frase para descobrir novas coisas ou referências subliminares. E tu vê que assim, ó, não tem profundidade nos personagens, isso é muita, né, profundidade, quero dizer, isso é uma coisa que muita gente que leu o livro reclamou, só que isso faz parte do gênero cyberpunk. Que nem sempre você vai ter um personagem extremamente profundo e tal, porque geralmente o gênero cyber ele vai focar em retratar aquela sociedade. Qual é o problema daquela sociedade? Qual é a vitória que eles conquistaram? O que tá errado? O que tá certo? Então eles focam mais naquela ideologia e no social do que no pessoal. Eu não pretendo me aprofundar muito nos detalhes desse universo, porque eu quero que vocês descubram da mesma forma que eu, sem saber onde vocês estão mergulhando. Eu só vou citar algumas coisas que nos são apresentadas, como o sono criogênico, a possibilidade de estender a vida através dele, terrorismo cibernético, supervalorização das modificações corporais, não somente para colocar partes biônicas, mas também para implantes de partes de animais. A possibilidade de habitar a mente de alguém através da transferência da Matrix também é possível. Você pode ver pelos olhos da pessoa e sentir o que o corpo dela está sentindo. Cada detalhe desse livro tem que ser prestado bem atenção, porque com certeza contém algumas informações interessantes. Todo detalhe vai ter alguma informação. Toda frase que parece fora de contexto... Toda frase que parece fora de contexto, em algum momento é referência a alguma coisa. Alguma coisa do nosso mundo até.
Então, assim, tem que ser prestado bem atenção. O Neuromancer ganhou os 3 prêmios mais importantes da ficção científica: o Nebula, o Hugo e o Philip K. Dick. E esse foi o primeiro livro do Gibson. Logo após esse sucesso, ele começou a produção das continuações. Como precursor de vários elementos, Gibson ainda se aprofundou em aspectos que já existem dentro do cyberpunk, como a inteligência artificial, não somente super avançada, mas quase como uma nova forma de vida inteligente, lidando com os limites entre o possível e o impossível, onde as barreiras que ainda prendiam a cibernética começam a se desprender de uma maneira única. Muita coisa que ele escreveu nesse livro aqui, algumas coisas, na verdade, já tinham em outras obras, ou já foi citado em algum conto, em algum local, só que ele levou a outro patamar, ele levou a um outro nível, e muitas coisas ele criou. Sua forma de construção e imersão, a do Neuromancer, tá? A forma de construção do Neuromancer e a imersão dele inspirou autores como Masamune Shirow, o criador do mangá Ghost in the Shell. A obra foi publicada em 1989, aproveitando a grande onda cyberpunk que acontecia desde 80. Ghost in the Shell conta a história da agente cibernética Major Motoko Kusanagi, a líder de operações do serviço secreto Shell, tendo como principal função combater crimes e organizações criminosas. O corpo de Motoko já quase não contém mais partes naturais ou humanas. As modificações já tomam quase 100% do seu corpo e ela existe apenas como um fantasma da sua vida passada. Por isso o nome, né? Ghost in the Shell, ela é basicamente uma referência a ela, que ela é uma fantasma do que ela era antigamente. O mangá foi adaptado por uma série de filmes de animação, fazendo um sucesso estrondoso em todo o mundo. 2 romances que foram lançados por outros autores tiveram ambientação no mundo alternativo de Ghost in the Shell. E também foi feita uma versão para videogame. Em 1997, a empresa Exact lançou Ghost in the Shell para PlayStation 1. E em 2004, outra versão foi para o PlayStation 2. E Ghost in the Shell virou um grande clássico japonês do cyberpunk. Essa é uma das grandes referências, né? Não a maior, do cyberpunk para os japoneses. O último filme lançado sobre Ghost foi em 2017, intitulado de A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Este filme foi muito elogiado pela ambientação, efeitos especiais, cenas de ações e outros, mas foi super criticado por fazer whitewashing, que é quando escalam personagens caucasianos para papéis que naturalmente iriam para outras nacionalidades. Como Ghost é uma obra japonesa e tem muito valor para o povo japonês, era esperado que a maior parte do elenco e a principal personagem fossem japoneses, ou de descendência japonesa, mas foi ao contrário. O diretor Robert Sanders escalou Scarlett Johansson para o papel de Motoko, e a maioria dos outros personagens importantes também eram caucasianos. E para vocês terem uma ideia de como isso é errado, você vê que é o seguinte: quando tem uma história que é clássica para os americanos, eles jamais, em hipótese alguma, iriam escalar alguém que não fosse norte-americano, caucasiano, branco, né? Ele não iria. Vocês jamais vão ver um latino, até na história do cinema. Se pegarem a história do cinema desde que foi fundada até aqui, vocês não vão ver um latino, um asiático, um africano. Vocês não vão ver essas pessoas em papéis que sejam importantes, representando o que deveria ser, digamos, um ator norte-americano. Só que quando é para mudar, eles mudam com toda a facilidade do mundo. E pode ter certeza que se algum dia pegassem uma história importante para os norte-americanos e colocassem alguém de outra descendência no papel, ia ter um boicote tão grande, tão gigantesco, que o filme é capaz de nem sair. É basicamente uma história que escreveu o cyberpunk no Japão. E ter a personagem... Eu acho que se tivessem colocado pelo menos a personagem principal como alguém de descendência japonesa, né, eu acho que teria sido um pouco menos pior. Entende? Não, mas ela pode ser o Papa, Leandro. Não pode ser o Papa. E a Scarlett, ela é uma atriz que ficou muito bem no papel, só que o papel não era dela. Aí que tá. Não era legal. A Scarlett é uma ótima atriz, mas não pra aquilo.
Cagar na história, serem caucasianos é o de menos, perdeu a alma. Tanta coisa se perdeu nessa adaptação, isso é bonito. A parte complexa virou um clichê maldito. Mas aí que tá, serem caucasianos é o de menos pra você. Porque, na verdade, isso aí no Japão causou uma comoção que vocês não têm noção. Tipo assim, vocês têm que ver a repercussão que isso deu lá no Japão. Assim, foi uma baita falta de respeito, sabe? Baita falta de respeito. Nesse caso não faz diferença, o corpo é só uma máquina. Esse filme é ruim por outros motivos. Aí que tá, gente. Por exemplo, como é que tá, Zeto? Tudo bom? O filme eu realmente não achei grande coisa, eu também não concordo que ele não é tão bom assim. E ele tem vários outros problemas. Agora, isso não tira o problema de serem caucasianos. Por exemplo, o pior do filme é tal coisa. Não, beleza. Mas ainda continua tendo um problema de whitewashing aí. Ter um problema não desmerece ter outros problemas, né? E, por exemplo, pra nós aqui, não foi o problema porque nós não fomos os afetados. Os que foram tirados, digamos, da representação. Basicamente, é você pegar uma história brasileira, alguma coisa muito importante pra nós brasileiros, muito, e fazer alguém que não gosta de latinos estar no papel. E não tô falando especificamente que a Scarlett Johansson não gosta de latinos. Eu tô falando que o povo norte-americano ele tem uma cultura muito grande de repudiar latinos. E qualquer outra pessoa que não sejam eles, né? Aí vocês imaginam, vão fazer um filme brasileiro, com história brasileira, com algum herói brasileiro aqui, e botam um norte-americano no papel. O pessoal vai pirar. Porque tem muito ator brasileiro muito bom, e tem muito ator brasileiro que já está trabalhando em Hollywood. Então, assim, deveriam pegar alguém daqui pra fazer. Por respeito à nação. Entende? Porque pode parecer que não foi grande coisa terem trocado os personagens pra caucasianos em Ghost in the Shell, mas é porque a gente não foi afetado. Agora, pergunta para um japonês que ama a história. Ama o gênero. Isso provavelmente causou vários rebuliços, né? Neuromancer também inspirou as irmãs Wachowski, autoras da trilogia Matrix. Lily e Lana Wachowski levaram a realidade virtual e conexão neural a outro nível, dizendo que a realidade que nós vivemos hoje é a Matrix e que para conhecer o mundo real, nós deveríamos nos desconectar e abrir os olhos. Nós somos ensinados que estamos tão submersos nessa mentira que nos negamos a acordar e que alguns de nós até lutamos para defendê-la. A trama se inicia quando Neo, um cybercriminoso e programador, é recrutado pela rebelião humana para lutar ao lado dos humanos que já despertaram e buscam a liberdade de toda a humanidade. O primeiro filme foi lançado em 1999 e arrecadou mais de 456 milhões de dólares. Já o segundo filme veio em 2003 e entrou para a lista dos filmes mais vistos da história, sendo o primeiro filme que conseguiu arrecadar mais de 100 milhões de dólares em um único final de semana. Os fãs de Cyberpunk consideram Matrix uma obra de arte e uma perfeita representação do estilo cyber. A trilogia também inovou, produzindo o efeito Bullet Time, uma percepção aumentada de super câmera lenta, onde várias ações ocorrem no tempo em que uma arma leva para ser disparada. E ao mesmo tempo, a cena pelo ponto de vista do telespectador continua em velocidade normal. Matrix também foi inspirado diretamente por Ghost in the Shell, quando as irmãs Wachowski disseram que tiveram a ideia para a trilogia logo após voltarem do Japão, onde conheceram a obra de Masamune. Então, basicamente, uma coisa inspirou a outra, né? Ele, basicamente, Neuromancer inspirou Ghost in the Shell, que Ghost in the Shell inspirou Matrix, e depois que as irmãs Wachowski conheceram o Ghost in the Shell, eles procuraram saber o que era, né? O que era o resto da cyber, do mundo cyber. E aí se inspiraram em Neuromancer também. E essa bullet time que eu falei é exatamente aquela cena, porque que provavelmente vocês viram, né, gente? Todo mundo aqui deve ter visto aquela cena que o Neo desvia das balas, mas também outras cenas em que até a Twitch, ela tá lutando contra alguém e ela vai preparar um golpe, daí ele fica... Tipo, os personagens da cena, eles meio que congelam ou se movem tão lentamente que parece que eles estão congelados, enquanto
a lente, que seria os nossos olhos, ela atravessa a cena. Então, basicamente, nós estamos vendo no tempo real e na velocidade real, enquanto os personagens estão lentos dentro. Foi eles que criaram esse efeito. Neuromancer também impulsionou a publicação de RPGs de Cyberpunk, como Apple II e Commodore C64. Se hoje nós temos acesso a obras tão incríveis como todas essas que eu citei, e que cada uma delas inovou e representou um passo adiante no Cyberpunk, nós temos que dar o mérito a Gibson e seu trabalho pioneiro em Neuromancer. Aquelas cenas eu pensava no meu processador e a placa de vídeo gargalando meus jogos. Ah, tá. Não, pior que, tipo assim, você vendo em vida real e aí o bagulho ali em câmera lenta, né? Meio que faz sentido. Tipo assim, gente, eu já tinha assistido Matrix antes de ler o Neuromancer, e isso meio que foi me ajudando a imaginar todo esse caos tecnológico que é dito aqui no livro. Só que, se mesmo eu ter assistido o Matrix, que explica muita coisa, visualmente falando, né? Se mesmo eu tenho feito isso, eu tive dificuldades de me conectar com o livro no primeiro momento, agora vocês imaginem naquelas pessoas que estavam lá em 1984, que foi quando lançaram esse livro pela primeira vez. Elas nem tinham ideia do que seria uma Matrix, do que seria uma cyber-realidade, conexão neural, né? Elas não sabiam o que era isso. Agora eu vou citar alguns avanços tecnológicos que Neuromancer previu. O primeiro foi a possibilidade de cada um ter o seu próprio computador. Computadores já existiam em 84, mas computadores pessoais eram outra história. Em Neuromancer, todos já tinham seus próprios dispositivos e muitos deles já eram bem menores e portáteis do que os que começavam a surgir em 84. Então não é que ele tenha previsto o computador, ele só previu a banalidade que seria ter um computador e a portabilidade, porque em 84 eram máquinas gigantescas que empresas tinham, raramente alguém tinha, né? Então ele previu o que seria o futuro dos computadores. A realidade virtual. Se computadores pessoais eram uma utopia, imagina uma rede que interligasse todos em escala global. Por mais que isso não era uma ideia impossível, ela foi introduzida no livro muitos anos antes de alguém realmente conseguir executá-la. Então, realmente, vocês imaginam, né, gente? Se cada um ter um computador de maneira pequena e eficaz dentro das suas casas já era algo quase impossível, imagine pensar em um jeito de conectar todos eles. E ele, né, Neuromancer, previu que isso iria acontecer. Terceira coisa, então, que Neuromancer previu: a biotecnologia. Fundir o corpo humano com partes cibernéticas era uma loucura. A ideia de que carne e sangue conseguiriam se conectar com metal e outros componentes não orgânicos nem tinha sido cogitada. Mas em Neuromancer, nós vemos isso como algo corriqueiro. Todos os personagens têm algum tipo de modificação. Molly tem implantes nos olhos que permite enxergar no escuro, ver as horas exatas e várias outras funções. Hoje em dia, o transplante de órgãos sintéticos e outros aprimoramentos físicos já é possível. Então, se existem órgãos sintéticos, gente, nós estamos um passo de outros tipos de modificações corporais, né? A inteligência artificial. Isso é algo que também Neuromancer preveu. Hoje, esse é um campo amplamente explorado, com empresas e corporações voltadas exclusivamente para essa pesquisa. E em 84, isso era apenas um sonho muito distante, quase um devaneio. E no livro, isso não é somente abordado, mas como tudo gira em torno dessas inteligências. Existem várias outras previsões e eu só citei algumas para vocês, gente. Várias coisas eles preveram, eles criaram do zero, ou eles imaginaram algo que já existia, mas eu vou imaginar qual vai ser o futuro disso aqui que estão criando. E ele conseguiu prever, né? Mas aí que tá, uma coisa, o próprio autor falou que se ele tivesse colocado celulares ou dispositivos de comunicação como celulares no livro, a história não teria funcionado. E eu acho que também não teria. Porque tem certas coisas que acontecem aqui que não aconteceriam se as pessoas tivessem celulares. Esses dispositivos de comunicação muito facilitados, sabe? Então, assim,
É engraçado porque é uma das coisas mais óbvias, né? Tipo, o que seria que a tecnologia poderia inventar? Nós vamos facilitar a comunicação. Aí já poder, em um piscar de olhos, se comunicar com outra pessoa. Seria uma das coisas mais fáceis, digamos, de prever. Não fácil, mas seria uma das mais fáceis. E ele não previu. Ele previu coisas que, tipo, todo mundo achou que ele era maluco. Agora isso ele não previu. Engraçado, né? E eu quero encerrar hoje dizendo que com certeza eu vou reler esse livro em algum momento. Porque muitas referências e coisas que eu não tenho certeza que eu entendi. Eu tenho certeza que eu perdi muita coisa. Então alguma hora eu vou ter que reler. Esse livro é tão caótico que eu acho que vai ser bom ler de novo. Até pra reassimilar e tal. E se vocês quiserem saber o que é Neuromancer, que é um dos grandes plots do livro, vocês vão ter que ler. Porque eu não revelarei. E eu não dei um spoiler hoje. Parabéns pra mim. Não teve um spoilerzinho, ok? Então vocês vão ter que ler para descobrir os grandes plots e os plot twists. Vou ter que ler também, leia. Se gosta de Cyberpunk, é a tua área aqui, hein? Segundo o Google, foi nos anos 50 que foram os pioneiros a criar o primeiro laboratório de inteligência artificial. Talvez o livro tenha só abrangido em maior escala, porque a academia é muito fechada. Não com certeza, mas é que se você pegar o conceito do que era a inteligência artificial em 50, ela não chega nem perto do que o cara imaginou que seria aqui. Isso que é bizarro. Não que ele tenha criado a robótica, não que ele tenha criado isso do zero, mas o jeito que ele conseguiu prever que seria construído é bizarro. Porque realmente os estudos de computadores, inteligência artificial, eles já são bem antigos, mas não eram nem um pouco parecidos. Tanto que, depois da publicação de Neuromancer, até a comunidade acadêmica pegou ele como exemplo para saber para onde ir. O que nós podemos fazer com isso? Leram o livro e falaram, será que nós podemos ir por esse caminho? Será que existe um meio? Entendeu? Por isso que esse livro ele é tão importante, não só artisticamente falando, mas cientificamente falando também. Que bom que eu leio na live na hora certa. Poxa, mas é que a gente teve uma conversa de horas já. Horas. Seria bom se você chegado bem às 9 ali, que você ia pegar, tipo assim, ó. Que a gente ia desossar, entendeu? Desossar Cyberpunk. Essa meio que é baseada no livro, mais ou menos. Ele é meio que um look baseado, porque não tem um personagem que seja parecido com isso, mas eu meio que baseei na liberdade de expressão. Tipo, a galera faz o que quiser, quando quiser, usa muita maquiagem ou não usa nenhuma. Tipo assim, é meio que a liberdade de você botar luzes, não botar luzes, vestir coisa, não vestir coisas. Então não foi no personagem específico. Me lembrou o David Bowie essa make. Nossa, eu amo o David Bowie. E realmente, os olhinhos um de cada cor era a marca dele, né? É que, tipo, tudo que veio depois de Neuromancer foi com... Mesmo que não tenha tido inspiração direta, teve alguma inspiração, porque foi influenciado, né? Porque o cara, ele rompeu muitas barreiras. E ele criou muita coisa interessante. Então, tipo assim... Não tem como algo não ter sido influenciado desse gênero depois dele, né? Falou, gente. Boa noite. E leiam o livrinho, ok? Leiam livrinhos. Falou!